Olá, eu sou Denilson Paixão, sou psicólogo e hoje nós iremos conversar sobre como o behaviorismo radical não é uma tragédia grega. Esse nosso vídeo de hoje, ele é baseado no estudo de Micheletto de 1993, de título Homem, objeto ou sujeito para Skinner. Mas nós também poderíamos fazer uma releitura do título como Homem, objeto ou sujeito para as ciências contemporâneas, pois apesar de que a autora circunscreve essa discussão principalmente dentro do behaviorismo radical, existe um grande valor para nós discutirmos sobre um embate entre uma ciência mais tradicional, mais clássica, com seus vieses gregos e românticos, com uma perspectiva mais contemporânea de ciências do comportamento, da cognição, inclusive levando em consideração dados que os psicólogos antigos, os pesquisadores de ciências humanas antigas não tinham acesso, como a influência fisiológica, como as influências genéticas no comportamento humano. Mas vamos contar essa história, como é que nós chegamos até aqui, e nesse entendimento de o behaviorismo radical não ser uma tragédia grega. Bom, para início de conversa, o professor Luiz Cláudio Figueiredo, dentre vários livros que ele escreve, vai nos apresentar de que existem algumas psicologias que estão muito alinhadas com vertentes filosóficas românticas. E o que é que ele quer dizer com isso de romantismo? É que todas as coisas são belas, maravilhosas e floridas? É que as coisas vão ter um final feliz e um casamento com véu e grinalda? Uh-uh. Na verdade, o que o senhor Luiz Cláudio Figueiredo nos quer dizer é que, para estas psicologias, os finais sempre serão trágicos. Afinal de contas, essa ideia romântica é uma ideia, de tragédia grega, em que o passado sempre vence. Mais especificamente, porque eu estou até me antecipando nas minhas argumentações, tudo irá perecer aos desejos dos deuses, aos desígnios dos deuses. Heróis gregos irão batalhar contra forças da natureza, criaturas fantásticas, desafiar o desejo dos deuses, mas seus finais sempre serão trágicos. E o grande mistério dessas literaturas, dessas histórias mitológicas, é como estes heróis, mesmo sabendo dos seus destinos, os desafiavam para perecer como esperado, como descrito pelas profecias dos deuses. Pois bem, dito isso de outra maneira, dentro das ciências do comportamento, especificamente as psicologias mais tradicionais, o passado sempre vencerá. O passado sempre se repetirá. E que nós, pessoas humanas, estaríamos fadados a apenas sermos o que nós já fomos, que nós não teríamos nenhuma capacidade de mudança. Mesmo que nós mudássemos a forma de agir sobre o mundo, o destino final sempre seria repetir o nosso passado trágico, nossos traumas, nossos medos, vergonhas e desejos. Dito de outra maneira, mesmo que essas psicologias elas se apeguem a linguagens bonitas como a pulsão de vida, a liberdade, a consciência transformadora ou qualquer tipo de desígnio conceitual, elas sempre perecem ao passado. O passado é aquilo que determina toda a vida do sujeito. E de uma forma de tragédia grega, todos nós não teríamos como escapar. Contudo, todavia, essas perspectivas românticas elas agradam aos ouvidos. A forma como você ouve, como você descreve o comportamento humano e suas relações fantásticas com objetos, obscenos ou não obscenos, da imaginação e da fantasia, nos dão um acalanto. Quando você compara essa perspectiva com algo mais naturalista, como o behaviorismo radical, você se depara com um mundo mais preto e branco, ou mais especificamente em tons acinzentados, em que você não está ali lutando contra os seus desejos intensos, que você não está ali cobrando valores específicos pelas dores do passado. Você troca tudo isso por você tem uma determinação genética, uma condição fisiológica que vai te dar ou não condições de executar determinados atos cognitivos ou não, que vai limitar suas potencialidades ou não. De igual maneira,
você também está limitado a determinadas intervenções sociais, a uma linguagem, a um costume, a uma forma de pensar e de construir interações sociais e afetivas. Você está determinado por condições materiais, preto no branco. E por fim, essa área cinzenta, que a gente vai mergulhar um pouco mais, é que você, por mais que tenha uma história única, ainda assim existirão situações que a sua história única estará pré-definida pela sua história de comportamento. O seu comportamento ele não acontece do nada, não é uma força de vontade avassaladora que preenche seu ser, que faz com que você haja e supere as suas dificuldades. Ainda assim, o passado tem um papel muito importante na determinação do comportamento individual, contudo, diferentemente dessas outras psicologias mais tradicionais, para o behaviorismo radical, por mais que a nossa linguagem mais fria, mais insossa pareça diminuir a capacidade humana e nos colocarmos apenas como objeto, na verdade o behaviorismo radical tem a perspectiva mais transformadora de como nós pegamos esse passado para transformá-lo em um futuro diferente. Mas segurem essa ideia. Vamos mergulhar de novo no estudo Micheletto de 1993. Bom, a grande ideia dela é que é o seguinte: pensem só comigo. Se os seres humanos, nós, pessoas, olhamos para as coisas à nossa volta e as tratamos como objeto, objeto de estudo, objeto de conhecimento, nós somos os sujeitos que abstraem aquele conhecimento desses objetos. Contudo, a gente entra em um dilema. Quando eu sou um homem, uma mulher, uma pessoa, que vou estudar o comportamento de outras pessoas, este sujeito estudado, este homem, esta mulher, esta pessoa, se torna um objeto ou ainda continua sendo um sujeito de conhecimento? Então, o behaviorismo radical vem dar algumas explicações até que elegantes para essa situação. Em vez de cairmos neste binarismo ser objeto ou sujeito, nós somos relação. Nós saltamos, né, superamos essa dicotomia entre homem, mundo, sujeito, objeto, conhecimento, senhor do conhecimento, para nós nos constituirmos enquanto relação com o mundo. Então, enquanto relação com o mundo, nós precisamos de uma condição fisiológica para que este corpo funcione plenamente bem, para que construamos o conhecimento com o mundo. É preciso uma linguagem e um método construído coletivamente com nossa comunidade que seja sólido e reproduzível. Isso quer dizer o quê? Que ele tenha previsão e controle, nos dê possibilidade de transformar com maior qualidade e certeza, precisão. Então, essa comunidade arranja essa série de saberes e passa adiante. Então, é um conhecimento determinado pelas relações com o mundo dos homens, com a comunidade. E, por fim, este conhecimento ele ganha contornos específicos de um ponto de vista singular. Cada sujeito de conhecimento pode contribuir de uma maneira muito única com a ciência principalmente individual, pessoal, não existindo um homem ou uma mulher igual ao outro. Mesmo gêmeos univitelinos, que têm as mesmas condições genéticas e também as mesmas condições sociais, podem ser pessoas extremamente diferentes, convivendo 24 horas por dia juntas. Então vejam só, esta é a beleza das ciências contemporâneas do comportamento. Você deixa de estar preso a um passado que te determina de uma maneira impositória, uma tragédia grega, para, apesar de que existem condições materiais que determinam seu comportamento, existe uma relação com esse mundo que faz emergir pessoas singulares e únicas, pessoas que são iguais e somente iguais a elas próprias. Mas, Denilson, como é que eu posso ter uma ciência se todas as pessoas são diferentes? Bom, de igual maneira, todas as pessoas biologicamente são diferentes.
Porque apesar de que elas serem pessoas de uma mesma família, com a mesma condição genética, quando falamos de gêmeos, ainda assim, cada interação de comportamento com o mundo é única. Pensem só na perspectiva de que cada um desses corpos está em um ponto de vista diferente. Isso por si só modifica a interação com o mundo, modifica a perspectiva, modifica a forma como você interage com esse mundo material. Quando acidentalmente um desses garotos ou garotas se alimenta de um sorvete que é saudável e o outro que está fora da validade, e esse outro passa mal, aos poucos ele vai criar relações com esse mesmo sabor de sorvete, que vai ser determinado pelas suas experiências que são únicas, e assim por diante, certo? Então, dentro disso, nós temos que, mesmo com uma perspectiva determinista, que aparentemente parece nos usurpar toda a fantasia, toda a beleza fantástica e misteriosa de um romantismo grego tragicômico, ainda assim há um espaço para a esperança, para a mudança, que é aí onde entram as perspectivas mais relacionais da análise do comportamento, em que nós temos uma história com o passado, mas é através dessa história de passado que nós podemos agir sobre o mundo. E esse mundo vai produzir consequências diferenciais. Se sempre agirmos da mesma maneira, sempre produziremos consequências muito parecidas com aquela original. Mas no momento em que acidentalmente ou de um modo planejado, agimos de um modo diferente sobre esse mundo e produzimos consequências de uma maneira significativamente diferentes, nós temos a possibilidade de mudar a nossa relação com o mundo. Então é através dessas relações modificadas paulatinamente, gradualmente, dia após dia, que há espaço para a mudança. Então vamos comparar de novo. Uma ideia, uma perspectiva de psicologia mais tradicional, mais clássica, né, voltada para essa tragédia grega, romântica, nós sempre estaríamos fadados ao fracasso. Sempre estaríamos fadados ao fim, ao que seria, né, o desejo dos deuses, os desígnios da história e do passado. Então, de certa maneira, não teríamos muito como mudar. Não há mudança, porque sempre iremos perecer ao destino. Contudo, quando você vem para essa outra perspectiva que parece não ser tão bonita, não tão bela, não tão fantástica, ela te diz com simplicidade: olha, eu não te prometo mudanças extraordinárias, mas também não te prometo uma fatalidade da inércia. Eu te digo que é possível fazer transformações, mas que essa transformação só será possível através de um comportamento, de um ato. Então veja só, as mudanças não virão apenas do mundo à nossa volta mudar. As mudanças para a análise do comportamento, para o behaviorismo radical, dependerão principalmente da nossa mudança de postura sobre o mundo. Aqui, as pessoas, como heróis, como personagens principais, não estarão fadadas ao fracasso e ao desejo dos deuses, aos desígnios dos deuses. Aqui nós estaremos fadados aos resultados de nossas consequências e comportamentos. Ou seja, nós não temos uma previsão, uma previsibilidade perfeita de que todas as nossas ações irão na direção correta e nos darão frutos. Mas nós temos a ideia de um determinismo probabilístico, em que, baseado em certas regularidades entre um comportamento e certas consequências, se continuarmos seguindo esse caminho, é muito provável que aquele outro surja. Contudo, todavia, porém, como foi dito, o universo ele é fantástico no sentido de que ele é mutável. Condições fisiológicas podem mudar. Condições sociológicas podem se transformar. A experiência individual pode ter novos contornos dias após dia. E todas essas coisas juntas transformam a nossa experiência de mundo. Olhando de fora, parece até simples que a mudança do comportamento possa ser feita com poucas palavras. Mas na prática, quando você olha para processo a processo, comportamento a comportamento e como ele interage com esse mundo de uma maneira, né, pragmática, de uma maneira relacional, nós percebemos que é um trabalho muito artesanal, que um conjunto apenas de regras não poderão descrever a mudança desse comportamento. Por isso que mesmo a análise do comportamento, mesmo o behaviorismo radical,
tendo essa perspectiva mais otimista de homem que transforma o seu mundo, ainda assim este mundo não está completamente sob nosso controle. E, inclusive, às vezes é muito triste para a maioria das pessoas descobrir que não necessariamente elas conseguirão conquistar todas as mudanças que elas esperam dentro da psicoterapia, por exemplo. Existem condições que estão fora do nosso controle, certo? Nós não estamos fadados ao passado, nós não estamos fadados aos desejos dos deuses, mas também não temos como mudar o que já aconteceu. Então, muitas vezes, aceitar o que não está mais sobre o nosso comportamento, sobre o nosso controle, é algo extremamente doloroso. Porém, volto a dizer, a análise do comportamento, o behaviorismo radical, vem nos lembrar que o futuro está no nosso alcance e que, a depender da forma com a qual nós interagimos com o mundo, nós podemos transformá-lo. Um exemplo disso dentro da cultura pop, se a gente for parar para pensar dentro do audiovisual, é o Show de Truman. Durante toda a sua vida, Truman teve uma vida bem previsível, bem repetida, extremamente organizada pelos redatores e produtores do programa. Quando, acidentalmente, assim como acontece na nossa vida de pessoas adultas e comuns, coisas acidentalmente saem do normal, nos obrigam a mudar nosso comportamento, nos intrigam a construir novas relações de mundo. E acidentalmente essas relações vão se constituindo como ou mais favoráveis ou menos desfavoráveis. No caso de Truman, na medida em que ele foi interagindo com o mundo e foi percebendo em que as relações estavam muito bem confortáveis para todos menos para ele, todos eram infelizes em manter aquelas relações, ele também foi buscando outros mistérios, outras saídas, até que ele sai daquele universo, daquele mundo. E assim como muitas mudanças que são significativas, elas não são rápidas. Então, de mesmo modo, dentro daquela história, demorou dias, então não foi simplesmente, oh, tem algo fora do lugar, agora tudo vai mudar de uma vez, de um modo mágico, como um vulcão em erupção. Muito pelo contrário. A sequência de eventos desastrosos fora do controle dos produtores é que acidentalmente, gradualmente, ponto a ponto, que foram abrindo espaço para a mudança. As mudanças graduais e seguras. Então vejam só, repito, nesse entendimento, por mais que, quando se ouve que o behaviorismo radical é uma base filosófica que está totalmente alinhada com o determinismo, em específico o determinismo probabilístico, pode soar um ruído em que nós estamos tornando este homem, esta mulher, este sujeito em um mero objeto do acaso, do destino. Contudo, todavia, porém, na verdade, nós só estamos colocando uma grande lente nas grandes variáveis que controlam o nosso comportamento e que nós precisamos estar conscientes. Porque se nós não estivermos conscientes das relações que controlam o nosso comportamento, nós não teremos como mudá-los, como transformá-los. Então, dito de outra maneira, a análise do comportamento pode até, em um primeiro momento, não parecer tão fantástica e tão mágica quando a gente entende o que é que ela quer dizer. Ela não é tão bonita quanto as tragicomédias das psicologias mais clássicas. Contudo, todavia, porém, quando nós olhamos para o seu potencial, nós podemos dizer que há um trabalho artesanal de mudança, gradual, em que você tem que estar atento aos pequenos detalhes e como aqueles pequenos detalhes são fundamentais para a mudança, em que essas mudanças elas não acontecem de grandes coisas extraordinárias ou de blocos minimalistas sem nenhum detalhe. Cada ser humano é único e fantástico ao seu modo, e por isso que o trabalho, volto a dizer, é singularizado, mesmo que ele se baseie em terapias, em práticas baseadas em evidências. Quando se olha para um único sujeito, ele é único, e ponto. Então, volto a dizer, o behaviorismo radical não se dobra ao desejo dos deuses, não se dobra aos desejos da fisiologia. Apesar de que temos essa determinação fisiológica, cultural, ainda assim há um espaço para um novo, há um espaço para um outro tipo de liberdade, que não é essa indeterminada,
Então, vem comigo para mais descobertas. Espero que vocês estejam gostando desses assuntos, dessas conversas, e nos vemos por aí. Até mais.